Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com assunto quente e irmão. Com as manchetes recentes sobre a Argentina dando aquele tom de crise, inflação, as eleições presidenciais com até candidato anarcocapitalista, eu decidi falar sobre um momento recente que a Argentina também esteve em crise. Sim, foi a crise de 2001, que acabou com 5 presidentes em um espaço de 2 anos e teve direito a muita coisa. Presidente fugindo de helicóptero, declaração em rede nacional falando que estava em estado de sítio, pessoas sendo atacadas pela polícia, milhares de feridos. E é sobre isso que nós falaremos hoje. Antes de seguir com esse papo, você já sabe, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Pra gente falar da crise de 2001, como sempre, a gente não pode ficar só no ano de 2001. Para falar dessa questão que envolve democracia e economia, a gente volta lá para o governo de Carlos Menem. Carlos Menem foi eleito na Argentina em 89 e ficou 10 anos no poder. Ele tinha uma postura muito semelhante para nós brasileiros com o Fernando Collor. Até o cabelinho era semelhante. Ele tinha uma pauta muito populista, personalista, mas ao mesmo tempo condicionava a economia a um choque de gestão de Estado, mudando como seria o aparato estatal, visto que, na Argentina, o diagnóstico era que o Estado argentino estava inchado, ineficiente e extremamente endividado. Tudo isso mergulhando junto com uma crise hiperinflacionária. Em 1989, a Argentina chegou a ter uma inflação de 3.000%, muito semelhante à hiperinflação brasileira, que chegou a ter 4.000% em 93, antes do Plano Real. Dito isso, para fazer a estabilização econômica argentina, Carlos Menem se juntou ao Consenso de Washington, fez a sua economia seguir os ditames do FMI e de outros bancos, justamente para fazer essa estabilização econômica. Foi uma escolha dele como política, e não foi o único. Aconteceu no México, no Brasil, etc. Além disso, para fazer de fato a inflação abaixar, ele foi bem ousado. Fez, junto com o seu ministro da Fazenda, Domingos Cavallo, o plano que virou a lei de convertibilidade. Ou seja, a partir daquele momento, que foi em 90, nós vamos ter um peso vale $1. Então, a gente tem as moedas peso argentino e dólar americano num lugar de igualdade, 1 para 1. Isso fez com que na prática a gente tivesse uma dolarização da economia, ou seja, as pessoas preferiam ganhar e gastar em dólar do que no peso. É muito semelhante ao que o Milei, o candidato anarcapitalista, quer fazer agora. Então, saibam que já aconteceu no passado recente. Esse choque de estabilização feito pela dolarização da economia argentina, aliado também a um negócio chamado Plano Brady, que era um plano de renegociação da dívida que os Estados Unidos, junto aos bancos, fez com países emergentes da América Latina, inclusive o Brasil, ajudando eles a pagarem os juros e não ficarem sob risco de não pagarem suas dívidas e darem um calote. A economia argentina foi melhorando, conseguindo já em 94 chegar numa inflação menor de 2 dígitos. O que vai ser assim por todo o governo Menem. Só que isso tinha um preço. Para manter a paridade real ali entre o peso e o dólar, você gastava muito. Várias questões cambiais que eu não vou entrar em detalhes, mas que acabavam por aumentar a dívida argentina. Além de você fazer esse pareamento, essa dolarização, o governo Menem tentou, mas ele não acabou fazendo reformas estruturais que dessem um sentido mais neoliberal para as instituições argentinas. Quando eu falo neoliberal, é literalmente pegar esse novo paradigma de entender o país como algo como um Estado que tem garantia social das pessoas, mas que para ele conseguir fazer isso, ele tem que manter o ajuste fiscal, contas públicas em dia, um sistema de eficiência do funcionalismo público, coisas que vão acontecer muito entre os governos Collor e FHC aqui no Brasil. Quando Carlos Menem sai em 99, a inflação não é mais um problema, mas a dívida externa é. Principalmente porque vão vir vários choques externos envolvendo a Ásia, a Rússia, o próprio Brasil, entre os anos de 97 e 98. Tudo questões externas misturadas com câmbio. E isso vai deixar a Argentina muito mal. Por quê? Como eles pautavam a sua moeda em relação ao dólar, nesses momentos de crise, muitos países fazem medidas anticíclicas da economia. Ou seja, eles fazem medidas que, conforme a economia está indo, eles fazem o oposto, para justamente dar um freio e diminuir os impactos da crise. Como o dólar pareado com o peso, a Argentina não tinha autonomia para desvalorizar a moeda, fazendo então com que ela sentisse os impactos da crise e mais, tivesse uma moeda, que era o dólar, muito valorizado, o que não ajudava nem nas importações, nem nas exportações.
Na prática, a Argentina ficou refém da própria moeda dolarizada e principalmente de uma dívida externa que em 99 chegou a 97% do PIB. Gigantesco. Acaba a inflação, vem a dívida externa. Para tentar controlar a economia e ir contra as políticas do Menem, uma frente de esquerda, centro-esquerda melhor dizendo, elege Fernando de la Rúa em 99, justamente querendo acabar com a lei da convertibilidade, mudar a economia da Argentina, e na prática ele não faz nada disso. O peso continua 1 para 1 com o dólar, você tem uma postura de ditames do FMI justamente para sanar as contas públicas e gera aquela percepção de estelionato eleitoral a ponto de Fernando de la Rúa perder muito apoio no Congresso argentino e, principalmente, com seu próprio vice que renuncia em 2000, e a gente ainda vai ter várias percepções de que a economia da Argentina está ruim. Não só percepções, a dívida está factualmente gigantesca, o desemprego está chegando em 15% e as pessoas não sabem mais o que fazer. De la Rúa, então, em 2001, pegando o ministro do Menem, Domingos Cavallo, faz um plano mais ousado. Para tentar fortalecer o peso frente ao dólar, mas ainda não quebrar a dolarização argentina, não parar de usar o dólar, ele faz o chamado Corralito, em 21 de dezembro, ou melhor, 10 de dezembro de 2001. O que vai acontecer? O de la Rúa vai fazer com que o povo só possa sacar 250 pesos. Você depositou dólar, você vai sacar peso. Você sacou peso? É peso. 250 pesos na semana. Isso quebra a questão do caixa do argentino que precisa de dinheiro em espécie para movimentar a economia. Mas a ideia era fortalecer o peso perante o dólar e fazer com que as pessoas dessem uma concentrada e impedissem de usar o dólar nas operações. Só que a percepção da economia do povo argentino é que a economia vai quebrar. Como assim eu não posso sacar o meu próprio dinheiro do banco? E aí o povo começa a colocar os seus dólares, principalmente que eles não podiam sacar dólares, em contas estrangeiras, aumentando a evasão de divisas, aumentando problemas do câmbio, aumentando a dolarização da economia. E aí os saques complementam a questão do desemprego, da crise e tudo mais. Fernando de la Rúa faz esse pronunciamento em 21 de dezembro. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. É um cara que está desesperado, é um cara que está vendo os protestos chegarem das províncias menores até Buenos Aires. Já a polícia já começa a fazer uma opressão muito grande, tem milhares de feridos, dezenas de mortos, saques, destruição do patrimônio público. O Corralito foi a cereja do bolo daquela corrosão social. E aí de la Rúa foge de helicóptero da Casa Rosada, renuncia ao poder e aí começa uma dança das cadeiras. Por quê? Ele não tem vice. E o Congresso não quer assumir a presidência porque não quer esse abacaxi. Presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, todo mundo fica naquela de eu assumo por um dia, mas não quero mais. Nessa brincadeira, a gente tem 5 presidentes, 2 interinos. E, além do de la Rúa, a gente tem o Adolfo Sá, que governa por uma semana depois do Corralito e não resolve a economia e pede para sair. E, por fim, Eduardo Duhalde, que vai governar até o fim do mandato do de la Rúa e que vai ser até 2003, e aí ele passa por Néstor Kirchner, que aí vai resolver a economia ao jeito dele, se aproveitando do boom das commodities e resolverem uma palavra forte. Só que essa bagunça econômica foi muito marcante e gerou muita marca na questão do povo argentino de lidar com a sua própria economia. Até hoje eles têm muito medo e desconfiança com bancos, muito medo e desconfiança das políticas econômicas do governo presidencial. E isso gera muito do que a gente está vendo agora. A crise mudou, voltou a ser inflação e ainda tem o elemento da dívida externa que também está gigantesca. Um presidente que pode ganhar, que é o Milei, ele pode ajudar a conturbar ainda mais as instituições argentinas. Assim como se o peronismo ganhar, vai manter o mais do mesmo. Então fica essa bagunça. E o argentino já está fazendo os seus saques nos últimos meses. A tendência é que a Argentina possa passar por uma coisa que passou no passado recente. E a gente não gostaria de ver essa rima acontecer na história. História não se repete, mas ela pode ser inclusive usada de inspiração para novos protestos e novos eventos. E aí, infelizmente, o cenário para a Argentina não é dos melhores. E é isso, galera. Foi uma curta introdução do que foi a crise econômica. Não tem vídeo disso no YouTube quase, então eu quis fazer uma contribuição minha. Se ficou alguma dúvida, querem falar que eu fale mais da Argentina, mais algum tema, deixem aí nos comentários e compartilhe com os amigos o vídeo caso você tenha gostado. Estaremos sempre aqui semanalmente.
Galerinha, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.